Olá, você está no programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Eu estou gravando aqui em casa novamente, tivemos alguns problemas técnicos com o capítulo 49 de Gênesis, mas não é por isso que vamos deixar de estar com você aqui no YouTube. Essa família tão querida que já tem estado junto há tanto tempo, não é? Estamos estudando um versículo, um capítulo da Bíblia todos os dias. Esse é o propósito do seu programa Reavivados por Sua Palavra. Se você está no YouTube, claro, é o nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Se por acaso você ainda não se inscreveu, meu convite é para que você se inscreva aí, né? Dê o seu like, também clique no sininho para receber as novidades. Nós também estamos lá no Facebook, na página da TV Novo Tempo, todos os dias também. Ali você encontra o programa para poder compartilhar, para poder contar a sua experiência com o estudo da Bíblia. Tá bem? Mando um abraço muito querido para todos aqueles que estão inscritos, tanto no Facebook, aqueles que assistem, o YouTube, como no Facebook, e também aqueles que diariamente estão conosco na TV Novo Tempo, em algum lugar deste país, tá bem? O YouTube e o Face chegam a qualquer lugar do mundo, então quero mandar um abraço muito especial aqui para o Japão, para aqueles que nos assistem lá, para a Austrália, também para a América do Sul inteira, para o Chile, para o Paraguai. Lá no Paraguai está o pastor Fávero, que dirigia o programa no ano passado, né? Então um grande abraço para ele, para o nosso pessoal todo ali, para aqueles que assistem o programa na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Europa, vários países da Europa. Muito obrigado porque você nos acompanha, tá bem? Nós estamos em Gênesis capítulo 49, estamos quase terminando o livro de Gênesis, e esse é um capítulo muito especial, porque Jacó vai abençoar os seus filhos, e ele os abençoa de maneira diferente. Nem todos receberam a mesma bênção, né? Alguns, inclusive, receberam alguma coisa não muito boa, como vamos ver aqui logo no começo. Nós temos 3 filhos que não têm um território, não terão um território, não é? Mas uma dessas tribos vai cuidar do sacerdócio, né? Os sacerdotes todos serão da tribo de Levi. Bom, aqui Jacó já está no finalzinho da vida. Quando ele termina de dar estas bênçãos, ele vem a falecer, já com bastante tempo de vida. E o verso 1 diz assim: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros, ou seja, nos últimos dias, né? Não está se referindo aqui ao final dos tempos, depois, antes da volta de Jesus, não. Mas o que vai acontecer dali para frente, é isso que ele quer dizer, né? Nesses dias que estão vindo por aí, é isso que vai acontecer com cada um dos meus filhos e cada uma das suas tribos, com território ou sem território. Então ele dá uma pincelada geral e dá uma bênção também para os seus filhos. Então eles se juntaram, o verso 2 diz que eles se juntaram e Jacó começou a falar a respeito das bênçãos. Aqui há um texto bem interessante, o 2 diz assim: ouvi a Israel, vosso pai, não é? Pronto, já estavam prontos para ouvir. Jacó e Israel eram a mesma pessoa. Verso 3 fala de Rúben, tu és o primogênito, minha força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez. No verso 4 ele diz assim: impetuoso como a água, e esta palavra no hebraico, é impetuoso como a água, esta ideia é como a água borbulhante, a água que ferve, não é? Não serás o mais excelente, ele diz aqui. Você não vai ser o mais importante entre os filhos. Era o primeiro, porque, lembram-se, ele também ajudou a comandar o sequestro de José, e a intenção era matá-lo. Ele teve lá um cuidado e tal, mas finalmente o venderam lá para a caravana de ismaelitas, né, que o levaram para o Egito. Então ele não teria território. A tribo de Rúben não teve território. A segunda e terceira tribo são mencionadas juntas no verso 5. Simeão e Levi são irmãos. Por que eles são colocados juntos? Você se lembra que quando o filho de um rei, né, um príncipe, quis e abusou da irmã deles e depois foi pedi-la em casamento, e eles fizeram uma trama, não é? Eles pediram para que, tudo bem, vamos permitir o casamento, mas vocês têm que circuncidar todos os homens
porque esse é o nosso costume. Quando os homens se circuncidaram, foram circuncidados no terceiro dia, no dia da Moador, então eles entraram com as suas espadas e mataram todos os homens ali. O pai ficou maluco, né? Porque como é que vocês fazem uma coisa dessa? Eles estão errados, mas vocês vão atrair só mais inimigos contra a gente. Não é? Vocês não foram leais. Inclusive, aqui há vários textos que falam sobre isso, mas Simeão não teve território também, tampouco Levi, porém Levi, por causa da sua conduta, foi escolhido para ser, a partir dele, não é? A partir de Arão e etc., foram escolhidos os sacerdotes. Foi a partir de Arão que os sacerdotes foram escolhidos. Levi também não teve herança. Houve uma maldição sobre Simeão, aqui, se viver sem território. E há uma expressão bem interessante no verso 6, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Essa palavra jarretar em português quer dizer tornaram inválidos, né? Ou cortaram uma perna para que eles fossem inválidos. Foi mais ou menos o que eles fizeram lá com toda aquela nação. Muito bem, eles estariam divididos entre as nações, entre as tribos, digo melhor. O verso 8, Judá então tem um papel muito importante, porque dele sairá Jesus. Então ele estaria num lugar de proeminência, não é? Judá, teus irmãos te louvarão, diz o verso 8. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Então, os demais se inclinariam a ele. Judá é leãozinho, diz aqui, é um leão jovem, né? Impetuoso, forte. O verso 10 diz assim, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Siló é o Messias. Então, ele teria uma posição importante. Judá, o nome judeus, né? A Judéia, então todos estão relacionados a Judá, e ele não perderia o cetro até que viesse Siló, que aqui é o símbolo do Messias, não é? E aí no verso 11 há uma alusão sobre o jumentinho, que aqui o jumentinho é colocado, amarrado à vide. Ele é uma vide forte que pode amarrar ali pode ser colocado, amarrado ali um jumentinho, ele pode puxar, a vide é forte, a videira é forte, não é? Essa simbolizando a casa de Judá, os seus descendentes dali para frente. Então fala da videira, né? A videira, na Bíblia você sabe que a videira é fonte de vida, não é? O santuário tinha muitas videiras entalhadas, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, então tem toda essa ligação de Judá com Jesus. Então no verso 13 agora vem Zebulon. Zebulon habitará nas praias. Era uma profecia que até aquele tempo que Moisés escreveu, não tinha se cumprido. Ela se cumpriu bem mais tarde, não é? Mas ele moraria na praia, nos mares. O seu limite seria o porto, né? A praia. Isso aconteceu mais tarde. Issacar, então aí alguém que mexeria com agricultura. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Ele cuidaria da pecuária, da agricultura. Ele não teria poder político aqui, estaria mais ligado ao campo. Aí viu que o repouso era bom, que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. A ideia aqui é que a personalidade de Issacar, ele se contentava com a sua sorte mesmo em qualquer circunstância. Ele era bem cordato e assim ele permaneceu, mas era muito forte na agricultura, na pecuária. Dan, agora de Dan surgem os juízes, né? Sansão é da tribo de Dan, mas Dan também era perigosa a tribo, né? Em certo sentido, porque eles usavam muito da maledicência. Eles não aparecem entre as tribos de Apocalipse 7, eles não aparecem. E Dan foi o que introduziu também o culto aos ídolos dentro do povo de Israel. Então, eles não são mencionados, embora tivessem um lugar para ficar, e ali perto do tabernáculo, né, entre as outras tribos, esse é o seu cantinho, deles saíram os juízes como Sansão, né? Bom, a preocupação do verso 18 é um pai se preocupando com o seu filho, que não estava muito bem,
Diz assim, a tua salvação espero, ó Senhor. A salvação dele, da tribo de Dan, eu espero. E aí ele ora para o Senhor. Gade era uma tribo de homens valentes. Davi sai da tribo de Gade. Então aqui diz que é uma guerrilha o acometerá. A palavra acometerá e guerrilha vem da mesma fonte, né? É alguém que estava constantemente em guerra, era forte e estava sempre defendendo o povo, ampliando a geografia. Foi o que Davi fez, né? Aqui vem então vários pequenos que são filhos das concubinas. Aser, o seu pão será abundante. Ele ficaria nas terras próximas ao Carmelo, e essas terras eram muito boas, e ali havia muitas terras férteis, né? Havia muito trigo, muito azeite, então é por isso essa menção ligada ao pão. Naftali tem uma ligação com cânticos, não é? Aqui Naftali é uma gazela solta, não é? E ele profere palavras formosas, seria aquele que cuidaria da música, e nós vemos isso um pouquinho mais para frente. José então aparece aqui como um ramo frutífero. Há uma porção de bênçãos aqui para José, o filho amado de Jacó. Então fala sobre o ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Então bênçãos ilimitadas sobre José, que foi justamente o que foi preso, né? Ou vendido, foi preso. Ficou na casa de Potifar, foi para a prisão, depois foi libertado após os sonhos que ele revelou para o faraó do Egito. E foi colocado como segundo homem de todo o Egito, por isso que Jacó desceu com os seus filhos, mais ou menos umas 70 pessoas desceram, e quando saíram tinham aí centenas de milhares de pessoas. O verso 26, só para destacar, aqui estamos chegando ao final, mas as bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais. Então, a bênção que eu estou lhe dando vai ser muito maior do que a bênção dos meus pais, as que eu recebi dos meus pais. Essas são as tribos, e ele faz um pedido para ser sepultado lá na caverna que está no campo de Macpela, fronteiriço aos carvalhais de Manre. Ele foi sepultado então ali sepultaram Abraão, há um cortejo todo. No próximo capítulo nós vamos ver tudo isso, e logo após ter dito essas palavras, ter feito seu pedido para ser sepultado, não ali no Egito, mas perto da sua esposa, lá em Manre, o verso 33 diz assim: tendo Jacó acabado de dar determinações aos seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Bom, aqui conta a bênção que Jacó dá para os seus filhos, as preocupações que ele tinha também com seus filhos, características que tinha também com os seus filhos. Há um livro muito antigo chamado Irmãos do Rei, onde cada uma dessas tribos puxa várias características. É bem interessante, se você encontrar num sebo aí, compre para ler. Muito obrigado pela sua audiência hoje, que Deus lhe abençoe. Amanhã já estaremos com o programa normal, gravado pelo Novo Tempo, mas a gente não poderia ficar de fora e deixar você sem o programa. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.